Capítulo 4 Preparando os Santos. Uma grande tarefa está para ser desempenhada por toda a Igreja. Temos muito a fazer para preparar-nos para o que está por vir. Assim como será maravilhoso para nós vermos tudo o que ocorrerá durante a colheita, acontecerá também que a Igreja sofrerá uma grande fadiga. O Senhor quer que todos os novos convertidos sejam devidamente atendidos e preparados para o propósito que eles mesmos têm. Isso será impossível sem a graça e sem a força do Senhor. Mas temos ainda que entender que aqueles a quem Ele chamou a responsabilidade terão que dela dar contas. O Senhor não mais continuará a tolerar ministérios ou igrejas que não estejam preparando as pessoas. Cada cristão é chamado a ministrar e todos, sem exceção, são necessários. É imperativo que cada cristão encontre o seu próprio lugar no corpo, comece a operar nele e tenha condições de ensinar a outros a fazerem o mesmo. A nossa comissão é: ide, portanto, fazei discípulos, não apenas convertidos, de todas as nações, não apenas indivíduos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, versículos 19 e 20. Fazer discípulos é a comissão que nos foi dada. O Senhor está agora alistando aqueles que deixarão de lado todo impedimento e todo envolvimento com as coisas do dia a dia para fazer tudo em prol do Evangelho. Uma das tarefas mais importantes que poderemos desempenhar para o Evangelho é a de preparar outros a fazerem o que fazemos e, sempre que possível, a fazerem melhor do que nós mesmos e até mesmo a irem além de nossas próprias limitações, se possível. Um dos meios principais para preparar os santos será a instituição de grupos familiares como estrutura básica da Igreja. Nessa situação, muitos dos ministros da Igreja mais eficientes serão identificados e treinados. Subtítulo: O propósito do ministério. Os que estiverem em posição de liderança e que estão apenas alimentando-se a si mesmos e que não estejam preparando adequadamente os santos para o serviço, em breve serão severamente disciplinados ou removidos de seu lugar. A Igreja não existe para prover ao ministério. O ministério é que existe para prover à Igreja. Um dos textos das Escrituras que mais tem sido pregado nestas últimas décadas tem sido Efésios 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço. Contudo, praticamente em lugar nenhum isso tem se realizado. Há congregações que estão preparando alguns para um desses ministérios, mas o Senhor deseja que todo o seu povo seja preparado. Paulo declarou à Igreja do Coríntios que o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Jesus manifestou todos os dons do Espírito e todos os ministérios do Novo Testamento. Ele é a fonte de todos os dons que são dados à Igreja. Quando todos os dons se manifestam e se acham livres para fluir numa igreja, então essa igreja está aberta ao ministério completo de Jesus. Se nem todos os dons estão funcionando, então não estamos ainda abertos a tudo o que é dele. O testemunho de Cristo é confirmado quando não estiver faltando nenhum dos dons, e isso testifica que demos condições para que a obra completa de Cristo aconteça em nosso meio.
Dons não são brinquedos, são instrumentos para a realização da obra do Espírito. Os que operam nos dons e nos ministérios do Espírito simplesmente se tornaram veículos através de quem o Senhor tem condição de tocar nas necessidades do seu povo. Jesus foi o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ele operou em todos os dons do Espírito. Quando ele ascendeu aos céus e deu dons aos homens, de fato ele estava dando de si mesmo aos homens. Um mestre não deve ser reconhecido por expor muito bem as Escrituras ou por proferir uma sã doutrina, mas sim quando vemos o nosso mestre agindo através dele. Não devemos reconhecer que alguém é um verdadeiro pastor pelos graus que tenha obtido em sua formação, nem mesmo em função da pessoa que o ordenou, mas apenas se vemos o nosso pastor nele. A ação dos dons e ministérios em nossas igrejas é simplesmente a ação do próprio Senhor em nosso meio. Temos que despertar para a nossa verdadeira condição e arrependermos-nos de nossa desobediência, ou então seremos removidos e o nosso chamado será dado àqueles que darão frutos. Pois mesmo com toda a pregação e com todo o ensino sobre o aperfeiçoamento dos santos, isso não significa que a obra foi feita. Saber a verdade não tem feito com que andemos na verdade. Isso não traz uma bênção, traz juízo. Como disse o apóstolo, todos os ministérios que visam preparar a igreja foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para que estes possam fazer o serviço dos ministérios. Até mesmo o evangelista, a respeito do qual normalmente pensamos ser enviado aos perdidos, tem a função principal de preparar os santos para a evangelização, porque a igreja toda é chamada para essa obra. Se o evangelista não está produzindo outros evangelistas e um espírito de evangelização na igreja, ele não está realizando, então, a sua principal função. O mesmo é verdade com respeito ao profeta. Sua principal função é preparar os santos a falarem por Deus. Isso não significa que todos atuarão na função de profeta, mas todos podem ser usados por Deus para profetizar e para ter visões, sonhos e etc. Até mesmo o pastor não é apenas chamado para guiar as pessoas, mas para reproduzir na igreja o espírito do pastor, que atua no sentido de que todos nos tornemos guardadores de nossos irmãos. Nenhum ministério está verdadeiramente dando frutos a menos que esteja reproduzindo segundo a sua espécie. Há ministérios mais que suficientes para todos. Não temos que nos sentir ameaçados por outros que comecem a andar em nosso ministério, mesmo que sejam mais eficientes do que nós. O tipo mais perfeito de um verdadeiro ministério espiritual encontra-se em João Batista. Todo o seu propósito foi o de preparar o caminho para Jesus, testificar a respeito dele e então dispor-se a diminuir enquanto o Senhor crescesse. É por isso que alguém que não realizou nenhum milagre, que não expôs novas verdades e que não deixou instituição alguma, foi chamado pelo Filho de Deus como o maior entre os nascidos de mulher. Essa é a natureza daqueles que são verdadeiros amigos do noivo. Toda a igreja é chamada para ser um apóstolo, alguém enviado por Deus. E um profeta, alguém que fala por Deus. Um evangelista, o que leva as boas novas. Um pastor, guardador de nossos irmãos. E um mestre, capaz de instruir os outros nos caminhos de Deus. Subtítulo: Não deixe a congregação.
A exortação bíblica no sentido de que não devemos deixar a nossa congregação não está se referindo apenas a reuniões, mas refere-se à junção das diferentes partes do corpo. O Senhor vê apenas uma única igreja. O povo do Senhor será liberto do espírito de divisão que enfatiza diferenças em vez do nosso propósito comum. Um severo juízo está por vir sobre todos os que estão separando em vez de unir, que de fato estão trabalhando para si mesmos em vez de para o Senhor. Isso inclui pessoas, igrejas locais e também denominações e diferentes posições que fluem dentro da igreja. Satanás veio para dividir e destruir. O propósito fundamental do reino de Deus é a síntese, a junção de todos para formar um todo. Mas temos que compreender que essa síntese nunca se realizará pela atuação humana. Ela se dará apenas através do Espírito de Deus. Presentemente, há muitas diferentes posições no corpo de Cristo, cada qual com sua própria liderança e com sua ênfase. Atualmente, as diferentes posições estão dentro do propósito do Senhor, mas por fim, todas essas correntes fluirão para se juntarem num único rio. Naquela hora, esse rio crescerá a ponto de se tornar uma força irresistível e que nenhuma outra religião ou filosofia ou doutrina poderá resistir. O corpo de Cristo, presentemente, é como um gigantesco avião que está sendo projetado. Há grupos de engenheiros trabalhando em cada um dos sistemas. Um grupo está projetando o trem de aterrissagem, outro as turbinas, outro as asas e assim por diante. A maioria dos engenheiros tem condições de ver apenas a sua parte, que é tudo a respeito do que eles necessitam compreender por enquanto. Apenas alguns conhecem o que está planejado para o avião como um todo. A responsabilidade destes é assegurar que todos os diferentes sistemas e todas as peças se encaixarão de forma adequada quando forem montadas no conjunto. O trabalho desses poucos que se dedicam à uniformidade do projeto não se verá até o dia em que o avião se complete e seja apresentado diante de todos. Então todos verão como a sua parte foi essencial para o todo, mas a considerarão como sendo apenas uma pequena parte. Desse mesmo modo, os que estão em diferentes posições têm realizado o propósito que lhes foi dado. Em sua maioria, eles não necessitam ver o plano completo, mas está na hora da interligação das diferentes partes iniciar-se. Isso tende a acontecer se é que alguém vai ser usado pelo Senhor no futuro. Que valor teria qualquer parte do avião sem as demais? O Senhor está agora começando a enviar aqueles que têm a visão do plano todo. Estes estão trabalhando para estabelecer os entrelaçamentos entre as diferentes posições de forma que, quando o tempo chegar, a asa se encaixe adequadamente na fuselagem e assim por diante. É hora dos intercâmbios começarem a ocorrer, mas temos que ter o cuidado de não forçarmos uma junção de partes antes que elas estejam prontas. O Senhor não permitiu que as diferentes partes deste avião se juntassem até agora, porque ainda há homens na liderança que tentariam fazê-lo voar, mas é o Senhor que será o seu único piloto. Com o início dos intercâmbios, temos de compreender que cada parte não se ligará diretamente a todas as demais partes. Os braços têm de se ligar aos ombros, não aos quadris. Por fim,
Todas as partes estarão ligadas, mas muitas delas se ligarão através de outras partes, com as quais possivelmente não tenham um relacionamento direto. Pode tornar-se um fútil desperdício de tempo se não nos esforçarmos para nos ligarmos com cada uma das demais posições que há na igreja. Temos que ter sabedoria do Espírito para nos darmos apenas aos relacionamentos que o Senhor esteja estabelecendo para nós. O desfazimento de organizações e a interrupção de algumas obras tornar-se-ão uma estimulante experiência para os servos fiéis. Eles não apenas estarão deixando alguma coisa para trás, eles estarão ingressando numa obra muito maior. Aqueles que caíram e que adoraram a obra do Senhor além do Deus da obra, passarão por problemas, mas esses, em sua maioria, também se libertarão através da tremenda unção que está por vir. Subtítulo: Cuidado com as pedras de tropeço. Muitos dos que se sentirão chamados a atacar e a destruir as antigas instituições ou denominações não estarão sendo enviados por Deus. Haverá pedras de tropeço circulando na igreja que causarão confusão e alguma destruição de tempos em tempos. Eles se considerarão profetas enviados para julgar e libertar, mas de fato eles estarão sendo enviados pelo maligno para dividir e destruir. Os que estiverem servindo em posições de liderança terão que confiar em seu discernimento e remover as pedras de tropeço. Para serem diferenciados das pedras de tropeço, o Senhor levantará um grande número de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que terão o espírito de Finéias. Assim como o filho de Eleazar não pôde tolerar a iniquidade no acampamento do Senhor, esse ministério de Finéias salvará congregações e às vezes cidades e nações das pragas que estarão varrendo a terra. Ver Números 25, versículos 1 ao 13. Eles serão movidos pelo zelo do Senhor em relação à pureza do seu povo. Eles serão enviados para salvar e preservar a obra do Senhor, não para destruí-la como as pedras de tropeço. Como parte da preparação do Senhor para unificar a igreja, haverá uma crescente ênfase em se andar na santificação. Isso distingue-se totalmente da devoção legalista a exterioridades, a ordenanças contra as quais o apóstolo nos alertou, tais como: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Somos exortados, porém, da seguinte forma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. O pecado separa-nos de Deus e uns dos outros. O Senhor não mais tolerará as cobiças da carne, a conivência da alma ou a contaminação do espírito que tem dominado seu povo. Seu juízo sobre essas coisas virá com severidade, tal como o profeta Malaquias nos advertiu. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 4, versículos 1 ao 3. Subtítulo:
falsos movimentos de unidade. Haverá movimentos pela unidade que não terão sido enviados pelo Espírito Santo. Alguns deles trarão uma maior divisão e confusão à igreja. Alguns deles serão criados por enganadores que estarão procurando ter controle e que virão no espírito do anticristo. Alguns serão iniciados por verdadeiros cristãos que anteviram o que está por vir, mas que serão enganados por pensarem que eles foram os vasos escolhidos para a sua realização. Haverá tanta confusão originada por esses falsos movimentos que por algum tempo o corpo de Cristo estará com náuseas da própria palavra unidade. Haverá muitos falsos movimentos de unidade, relativamente pequenos, que somente trarão discórdias, mas haverá um grande e importante movimento que acabará se tornando o maior perseguidor da igreja em seu processo de expansão. Ele será um casamento de católicos, protestantes, evangélicos, conservadores, pentecostais, renovados e cristãos da terceira onda. Esse movimento ganhará forças após um período de grande humilhação da igreja. Isso é objeto de mais detalhes em capítulos posteriores. Ele terá toda a aparência de ser o instrumento de Deus para o restabelecimento da respeitabilidade e da credibilidade da igreja, quando de fato será o principal meio com o qual as forças do anticristo tentarão frustrar a colheita. A verdadeira unidade não virá mediante nenhuma pessoa, nem por qualquer movimento que procure produzir unidade. Não virá através de movimentos ecumênicos, nem de entendimentos políticos, nem por tentativas feitas por homens para produzir unidade, não importando quão nobres sejam tais ações. Como Martinho Lutero certa feita observou, homens espirituais não necessitam de um compromisso. Homens não espirituais não podem ser fiéis a um compromisso. A unidade nem mesmo virá através da perseguição. Como a história testifica, a perseguição faz com que os cristãos deixem de lado suas diferenças por algum tempo. Mas assim que a perseguição termina, eles de novo, rapidamente, se dividem, porque esse tipo de unidade é em sua maior parte mais o resultado de condições externas do que uma verdadeira mudança no coração. A unidade que o Espírito Santo está por produzir resistirá a todas as condições e situações, porque ela não dependerá de situações, mas do próprio Espírito de Deus. O que está por vir estará além de contratos humanos e de entendimentos políticos, como o Senhor orou em João 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. A verdadeira unidade somente virá quando a igreja vir a glória do próprio Senhor, como Isaías previu. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías 60, versículo 2. Quando a igreja contemplar a glória do Senhor, o que ela fará? Tal como os 24 anciãos de Apocalipse 4, versículos 10 e 11, todas as coroas serão lançadas aos pés do Senhor. Quem poderá tornar sobre si a glória ou posição na presença do Senhor?
Quando virmos o Cordeiro tal como ele é, a nossa insignificância e as nossas presunções farão com que nos dobremos implorando misericórdia e farão também com que nos arrependamos das coisas que fizemos para prejudicar ou para dividir o povo de Deus. Os que entrarem na unidade do verdadeiro Espírito nem mesmo estarão conscientes disso. Sua atenção não estará na igreja e nem no que ela esteja alcançando, mas estará somente no Senhor. A igreja em processo de restauração em breve deixará de estar cultuando o templo do Senhor para cultuar o Senhor do templo. Isso é o que resultará na verdadeira unidade. Um engano fundamental tem sido disseminado por todo o corpo de Cristo, o qual tem tentado fazer com que a nossa atenção se concentre sobre quem nós somos em Cristo, em vez de ser sobre quem Cristo é em nós. Temos que saber que nós somos nele, mas quando isso se torna a nossa ênfase, nunca nos tornaremos em quem ele nos chamou para ser. Não somos transformados por olharmos a nós mesmos. É por contemplarmos a glória do Senhor que somos transformados à sua imagem, a qual é a imagem que a igreja foi chamada a ter. Haverá um grande movimento para fazer com que a igreja retorne à simplicidade bíblica em sua vida eclesiástica, em sua estrutura e em seu governo. Mas compreendamos que nem o Senhor, nem os autores apostólicos das Escrituras nos deixaram uma fórmula clara para a estrutura da igreja, e isso foi de propósito. Se tivessem nos delineado tal fórmula, eles teriam roubado exatamente a força de vida que realmente faz com que seja a igreja. O cristianismo não é uma fórmula, é um relacionamento com Cristo vivo. A igreja não é o padrão para a igreja, Jesus é o padrão para a igreja. A unidade da igreja não virá nunca a partir de um momento em que todo mundo finalmente decida a fazer todas as coisas de um mesmo modo. Ela somente virá quando todos nós começarmos a seguir uma única pessoa. Notas. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7. Desde o início, os frutos seriam produzidos segundo a sua espécie. Ver Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Lucas 7, 28, Hebreus 10, 25 e Colossenses 2, versículo 21. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. 1 Pedro 4, versículo 17. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Uma das palavras gregas que é traduzida por juízo é crisis, da qual deriva a nossa palavra crise. Esse juízo não é para a punição e nem para a condenação, é para purificar a igreja de forma que ela se ache sobre um seguro fundamento quando o juízo vier sobre o mundo, para não sermos condenados com o mundo. É assim para que sejamos luz para o mundo quando ele entrar no maior tempo de trevas. Não podemos tirar ninguém da areia movediça, a menos que estejamos num terreno seguro. Uma das definições de crise é o ponto numa enfermidade no qual se determina se um paciente viverá ou morrerá. Esta é uma boa explicação do juízo que a igreja e depois o mundo estão por enfrentar. Tudo o que puder ser abalado, o será. Tudo o que não for ouro, prata ou pedras preciosas serão queimado ou será queimado. Aleluia!
Glórias seja dada ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.